Olá, esse é o programa Unimep na Comunidade, que tem como proposta apresentar projetos, programas e ações extensionistas da Universidade Metodista de Piracicaba para socializar os projetos, os trabalhos acadêmicos, as ações que visam levar a universidade à comunidade e vivenciar diferentes realidades e oferecer, por meio do trabalho dos alunos, de professores, a contribuição para o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano. No programa de hoje, nós estaremos conversando com o professor Marcelo da Silva Leite, coordenador da Assessoria Internacional da Universidade Metodista de Piracicaba e professor do curso de Letras em Inglês. Professor Marcelo, é um prazer recebê-lo no nosso programa para conversarmos sobre esse projeto que está sendo desenvolvido em Santa Bárbara do Oeste, junto à comunidade dos haitianos. Você poderia nos apresentar esse projeto? Sim, professor. O projeto é um projeto de capacitação na língua portuguesa. Chegou até nós uma necessidade dessa comunidade de haitianos que está lá em Santa Bárbara, em que uma das principais necessidades que eles tinham era que eles desenvolvessem o idioma do português. Então nós começamos já há 2 meses ministrar as aulas de português como língua estrangeira para esse grupo de 60 haitianos que tem frequentado, mas segundo a Prefeitura de Santa Bárbara, a comunidade de haitianos lá na cidade ela já está em torno de 200 pessoas. E você tem informação de há quanto tempo essa comunidade de haitianos estão residindo em Santa Bárbara do Oeste? O que a gente conversou com alguns deles lá, alguns já estão aqui na região faz 3 anos, mas um fluxo mais contínuo ele tem acontecido há mais de 1 ano, onde através dos que estavam aqui, eles vão avisando os outros onde tem trabalho, onde tem melhores condições, então eles começam a chegar em maior número. Eles chegando aqui no Brasil, mais especificamente Santa Bárbara do Oeste, eles chegam sem falar o português, apenas com a língua materna deles? Sim, eu não teria dúvida em afirmar que quando eles chegam no Brasil e a sua grande maioria entram pelo Acre, eu não teria dúvida em afirmar que 100% deles chegam sem dominar o português. Tá. Eles falam normalmente o francês e em alguns casos o crioulo? Não, eles são mais o crioulo do que o francês. Tá. Alguns deles, o fator que me surpreendeu, nem dominam o francês. Tá. E a proposta desse projeto de então ensinar o português para os haitianos, ele está sendo desenvolvido de que forma? Ele está sendo desenvolvido em parceria com a coordenação de extensão, a pastoral universitária de Santa Bárbara, a Prefeitura de Santa Bárbara e a Igreja Batista e a Assessoria Internacional de qual eu cuido. E nós iniciamos o projeto assim, já tinha sido feito um mapeamento do grupo, então quando a demanda chegou a nós, nós marcamos uma reunião e propusemos o curso. Então a Unimep está entrando com o ensino, tem dois alunos da Unimep que estão como monitores que eu estou fazendo o treinamento deles para eles ministrarem as aulas. A gente montou um projeto, estamos usando materiais específicos para ensino de português. E aí a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste está entrando com a parte de transporte, então ela busca eles em pontos já combinados e também com a impressão do material. E a Igreja Batista cedeu o espaço e também tem concedido um bondoso lanche para o grupo, que saem do trabalho e vão direto para a aula. Sim. Você falou que já há 2 meses que estão ocorrendo as aulas. Sim. Você já teria condições de avaliar a importância desse projeto para a comunidade dos haitianos?
Eu creio assim que a importância é, no momento assim nós não temos assim elementos para dizer assim que já vários deles estão com essas aulas dominando o português, mas eu vejo que isso a médio, longo prazo, que a ideia é uma continuidade do projeto, vai ser de grande importância, porque como já identificamos que a grande maioria não fala português, e por não falarem, eles acabam encontrando dificuldades para trabalhar, eles encontram dificuldades no atendimento médico. Então, qualquer ação que eles tentem ter dentro da comunidade de Santa Bárbara, muitas vezes eles não conseguem realizar sozinhos. Sempre eles precisam alguém do grupo, e como eles trabalham, então não é sempre tem gente para... Então, a curto prazo, isso vai integrá-los, né, à comunidade de Santa Bárbara. E dar a eles autonomia para poder se locomover na cidade, buscar emprego e até eventualmente buscar a continuidade dos seus estudos. Sim, esse é um dos objetivos, né? Agora, essa continuidade do estudo também é algo assim que nós não temos assim um objetivo que eles fiquem no Brasil anos e anos, porque o próprio governo concede a eles um visto que é de 5 anos. Então, a continuidade do estudo deles depende também de questões legais. Mas a universidade está fazendo a parte dela, que é capacitá-los no idioma, e aí o futuro dependerá de uma série de outras questões. Né? Professor Marcelo, do ponto de vista, então, da internacionalização, qual a relevância desse projeto que trabalha, então, com estrangeiros residindo no Brasil? Professora, a relevância ela é grande, porque a universidade sempre tem que buscar internacionalização nas distintas áreas de atuação, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. Então, nós já estamos trabalhando há alguns anos, buscando cada vez mais ampliar essas oportunidades, mas quando a gente fala de internacionalização, muitas das ações elas acabam tendo que ser fora do país. E fica mais difícil de você ter ações quando você pensa em fazer ações fora do país. Quando você tem oportunidade de realizar a internacionalização ou no seu campus, ou então no entorno do seu campus, você traz oportunidades para que atividades internacionais aconteçam, nesse caso na extensão, que já está abrindo oportunidade também para a pesquisa. E com isso, a comunidade acadêmica, discentes e docentes, elas passam a ter oportunidade de praticar a internacionalização e poderem, diferentes aspectos da internacionalização, eles poderem aprender e desenvolverem. Então, possivelmente, esse projeto terá outros desdobramentos. Sim, nós iniciamos um piloto, mas com um objetivo de ampliá-lo, né? E até se tivermos oportunidade de repeti-lo em outras cidades, porque nós sabemos que em vários lugares do Brasil tem os haitianos, mas especificamente na nossa região, onde a nossa universidade está, que é a área que a gente mais atua, nós temos várias cidades em volta de nossa universidade que têm comunidades de haitianos já estabelecidas. Então, a ideia é de, tendo condições, de ampliar para poder atender essa comunidade e poder gerar para a nossa universidade projetos de internacionalização. Nós queremos agradecer ao professor Marcelo da Silva Leite, que nos apresentou o projeto de extensão junto aos haitianos em Santa Bárbara do Oeste. É a universidade, por meio desse projeto, dizendo sim, se fazendo presente e atuando para o desenvolvimento dessa comunidade, dessas pessoas que vieram residir no Brasil e aqui estão para continuar a sua vida, realizar os seus sonhos e se inserirem na vida cidadã do nosso país. Nós agradecemos ao professor Marcelo, iremos para um intervalo e voltamos daqui a pouco.
nós estamos voltando para o segundo bloco do programa Unimep na Comunidade, que apresenta projetos desenvolvidos pela universidade que tem o objetivo de promover a cidadania, a responsabilidade social e o desenvolvimento humano. Nesse segundo bloco, nós estaremos conversando com a professora Thelma Regina de Paula Souza, do curso de Psicologia e participante do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Piracicaba. Estaremos também conversando com o Anderson dos Santos, curso de Psicologia, bolsista de extensão. O Murilo Medeiros, curso de Sistemas de Informação, também bolsista de extensão. E a Jéssica Thaís da Silva, curso de Psicologia, bolsista de Iniciação Científica. O tema principal dessa conversa é o Observatório de Políticas Públicas, o OCAP. Professora Thelma, você poderia explicar esse projeto? Bom, esse espaço é muito importante, é importante estar aqui para poder falar um pouco dessa iniciativa da universidade, buscando apoiar os conselhos de direito da criança e do adolescente de Piracicaba, que tem como objetivo não só formular políticas públicas dirigidas à criança e adolescente, mas também monitorar, avaliar a eficácia dessas políticas. O OCAP, que é o Observatório de Políticas Públicas dirigidas à criança e adolescente de Piracicaba, é na realidade uma ferramenta para esse trabalho de controle social em relação às políticas públicas dirigidas à criança e adolescente. Ele tem o propósito de dar visibilidade, que a transparência pública é um elemento central para o processo de democracia, então ele dá visibilidade para informações, sobre informações relativas aos direitos da criança e adolescente e relativas às políticas públicas dirigidas a essa população. E tem uma novidade também no OCAP, que além dele garantir o acesso à informação, ele também possibilita um debate, porque ele tem uma plataforma interativa que a gente vai promover sempre debates em torno de questões relevantes ou às vezes polêmicas, como atualmente a questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, e assim garantir de alguma forma ou contribuir para a qualificação da sociedade nos debates em relação a tanto os direitos humanos como as políticas públicas, que devem implicar a própria sociedade nesse processo. E há quanto tempo esse projeto está sendo desenvolvido pelos alunos que estão aqui? Nós começamos a desenvolver o projeto, na realidade, em 2013. No primeiro ano, a gente fez depois que a gente passou tanto pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, como pelo Conselho Municipal de Assistência Social, e esses conselhos aprovaram a realização do projeto, a gente teve todo um processo de coleta de dados, de informações, principalmente sobre os projetos socioassistenciais dirigidos a crianças e adolescentes de Piracicaba. Nós temos aí quase 40 projetos socioassistenciais, socioeducativos, que são realizados por organizações não governamentais, em certa medida em parceria com o poder público, e nós sistematizamos todas as informações sobre essas entidades e sobre os projetos que elas desenvolvem, todas as atividades. Tudo isso está já disponível no OCAP, no site, que toda a sociedade pode ter acesso, e principalmente aqueles que trabalham na rede de cuidados de criança e adolescente, porque pode ter lá informações sobre o que realiza cada projeto, como você pode encontrar apoio para alguma demanda de criança, adolescente da sua família, aonde existe isso no município. Então, teve um longo processo de coleta de dados e sistematização desse processo. Em parte também era a intenção de trazer os elementos do poder público, serviços governamentais. Isso está disponível também no site, embora muitos elementos a gente no site indica um link para ir diretamente na fonte. A gente não reproduziu informações que estão disponíveis em outros lugares, a gente só indica o caminho. Então, a gente, nesse tempo longo, a gente trabalhou nesse processo de coleta e sistematização de dados, e também fizemos, em 2014, um pré-lançamento, chamando todas as entidades, apresentamos na época o site, qual era a nossa ideia,
que informações que poderiam estar ali disponíveis. Para validação. Para validação e para sugestões. Então, eles, né, ali que eles falam, os formulários para atualizar os dados, é importante estar no próprio site, nós incluímos no próprio site. Então, nós queríamos também ouvir as pessoas, para elas também, né, colaborarem com a construção dessa ferramenta. E isso sempre vai estar acontecendo. Sugestões que chegarem serão avaliadas. É um processo permanente. Permanente. Murilo, qual foi a tua participação no projeto? Bom, foi toda a parte de desenvolvimento do website, juntamente com o pessoal de psicologia que levantou todos os dados. Teve os dados de 2013 lá, que foi tudo incluído dentro do site. Juntamente com o professor José Luizen e o professor Anderson Belgamo. E hoje está tudo disponibilizado lá, o link é unimap.br/ocap. E acho que isso... Ele é um site interativo. Ele é um site interativo e com isso também tem a plataforma participativa, onde é um fórum que o pessoal pode entrar lá, discutir temas que vão ser criados lá. Então, acho que isso vai tornar um pouco as políticas públicas dirigidas à criança e adolescente, por toda a população vai ter lá, vai estar disponibilizado para o pessoal entrar e fazer e ter acesso e poder discutir sobre o assunto. Tá. E, Jéssica, como você avalia a contribuição desse projeto para a comunidade, para a sociedade, especialmente, então, para a população menos favorecida, que muitas vezes fica à margem das políticas públicas? O que a gente pode aprender assim com o projeto, como aluno já, é que a gente pouco sabe a respeito das políticas públicas que são realizadas na cidade. Então, muito da população não tem acesso, não tem domínio do que acontece de fato. Então, o site pode tornar público todos esses serviços, todas essas atividades realizadas. Então, a pessoa pode localizar no seu bairro, na sua comunidade, um serviço que é realizado lá, uma atividade, uma ajuda. Então, ela consegue saber que a política chega mais perto dela através do nosso site. Além de que ela pode agora participar, dando a sua opinião, na plataforma participativa, ela pode levantar discussões, fazer questionamentos e a gente pode construir junto daí essa nova política mais próxima então da população. Tá. Acho que é isso. Tá. E você, Anderson, como você avalia esse projeto para a sua formação? Eu avalio para a minha formação esse projeto como sendo uma contribuição muito importante para a minha formação acadêmica e também pessoal. Porque pessoalmente, eu desconhecia também boa parte das políticas públicas que eram dirigidas a essa população infanto-juvenil e conheci diversas outras ferramentas que a sociedade pode estar utilizando para cobrar e qualificar os serviços, assim como participação no controle social, nas políticas públicas e também se envolvendo, cobrando a transparência pública por parte do setor governamental. Estamos retornando para o terceiro bloco do programa Unimap na Comunidade. Hoje conversando com a professora Thelma, com o Anderson, o Murilo e a Jéssica, sobre o Observatório de Políticas Públicas dirigidos à criança e ao adolescente em um site que foi desenvolvido especificamente
para atender essa demanda e apresentar as diferentes políticas públicas voltadas para o público adolescente e o público infantil. Professora Thelma, o lançamento se deu por ocasião da conferência. Quais temas foram tratados na conferência? A 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é uma etapa da Conferência Nacional que vai ocorrer só em dezembro. O tema desse ano é Política e Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente e tem como subtema Fortalecendo os Conselhos de Direito, porque a ideia é fortalecer o controle social, fortalecer a participação da sociedade civil no acompanhamento, na qualificação das políticas públicas. E o Conselho Nacional, que dá essa orientação abrangente para todos os municípios, estados e municípios, ele indica, evidentemente, que a discussão de fortalecimento dos conselhos de direitos esteja no contexto do que hoje está na pauta política brasileira, que é a reforma política. Quer dizer, a reforma política pensando em como garantir que, de fato, a democracia brasileira possa ser participativa. Os conselhos, eles são um espaço público de participação ligado à ideia de democracia participativa. Então, a ideia é fazer que isso aconteça, como que possa ser fortalecido no contexto da reforma política, certo? Um tema complexo. Então, assim, para a gente pensou todas as questões que envolvem o observatório, o OCAP, como a gente chama carinhosamente o site, antes de sabermos, talvez antes até do CONAN ter definido esse tema para a conferência, mas juntou perfeitamente as coisas, porque nós estamos justamente trabalhando para o fortalecimento da participação social. A gente entende o Conselho como um espaço de participação social. Então, a gente está, eu acho que em sinergia com o contexto nacional de problematização da democracia e de envolver uma participação da sociedade de uma forma qualificada, e não só abstrata. E é uma contribuição muito grande da universidade para a sociedade, para o Piracicaba. Perfeito. Eu quero até aproveitar e agradecer muito o pessoal do DTI da universidade, porque a gente pensou nesse site, mas quem viabilizou, quem fez a parte operacional, concreta, da ideia do site, foram os professores envolvidos, o professor Zen e do Anderson, com a hipercolaboração do bolsista, que ficou no dia a dia, garantindo a operacionalização desse processo todo. Mas, quando, por uma decisão, junto com a coordenação de extensão, entendendo que esse deveria ser um projeto institucional e não um projeto de extensão de um professor ou de uma equipe, nós somos em 10, mas que poderia ser de todos os professores, gradualmente pudessem entrar nesse processo. Então, o ACAP acabou se transformando em uma dimensão institucional, tanto que hoje ele está hospedado no site da universidade e o DTI, principalmente agradecemos o Eric, funcionário que tem dado todo esse suporte para a gente, tem visibilizado a gente, pôr na rua, todo esse trabalho. No caso de vocês participaram de um curso de monitoria, não foi? Você poderia comentar, Jéssica? A gente houve 5 encontros, para os alunos que tinham interesse em participar dessa monitoria, para que pudesse acompanhar as conferências livres, que são conferências que ocorrem como prévia dessa conferência que aconteceu. E após essa monitoria, que foi muito qualificante mesmo para nós, assim, foi muito... A gente pôde aprender muita coisa, aprofundar muito conteúdo assim, a respeito de direitos, de orçamento público. A gente pôde discutir e conhecer muita coisa que às vezes, no curso, a gente não tem acesso a essas informações, Então, foi muito bom para quem pôde participar. E a gente também pôde acompanhar daí essas conferências livres que ocorreram. A gente pôde notar uma grande participação mesmo de crianças e adolescentes, num grande número, assim. A gente pôde ver que há uma conscientização nascendo neles, assim. Então, foi muito legal poder participar de tudo isso e ver acontecer daí na conferência. E você saberia dizer quantas conferências livres aconteceram? Na cidade ocorreram 47 conferências livres, como prévia daí dessa que ocorreu, daí no dia 25. Muito bem. Quem mais participou? Você participou, Anderson? Participei. E como foi? Participei, foi muito importante também para a minha formação. Como ela falou, foram temas bem relevantes.
a gente poder ter uma noção do contexto histórico, político da nossa sociedade, da Constituição Brasileira de 88, também do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que contribui muito para o nosso projeto, né? Inclusive o conteúdo desse curso, que a gente chamou depois de capacitação para as conferências, está no site. Né? As apresentações que foram feitas ali nos módulos de trabalho estão lá disponíveis para quem quiser acessar, né? Para saber um pouco o que aconteceu, o que a gente discutiu, os slides que foram apresentados pelos professores que participaram, o material, está tudo disponível também. Está à disposição para quem quiser. Está todo disponível. O Murilo, você focou mais na construção do site, é isso? Isso, correto. Toda a parte, como o pessoal já tinha toda essa informação num formato digital, eu colhi todos esses arquivos e foi disponibilizado no site. Porque antes, como não tinha essa ferramenta, né, não estava disponível para todo mundo, para a população. Aí hoje com o site já está disponível já e qualquer um pode entrar lá, consultar, obter a informação que tem lá. Então, acho bem legal a parte do site. Só queria observar, inclusive, que a gente tem muita informação disponível. Hoje, pela internet, a gente tem muita coisa. Mas no caso específico dessa temática, a gente observa que você perdia muito tempo tentando achar a informação e você tinha que saber que ela existia para procurá-la. Por exemplo, né, as resoluções do CONANDA, ou material sobre a conferência. Você tinha que saber que existe o material para você fazer a busca. Às vezes, se você não souber de nada, você não quer encontrar. Encontrava ao acaso. Certo? Então, agora não. A gente criou, está tudo organizado. A gente não fez duplicação de informação. A gente conduz as pessoas até onde está a informação. Está linkado e ela vai chegar onde ela quer. Mas a gente está disponibilizando essas informações, organizando, tanto que, mesmo da conferência, a gente criou no menu um link só sobre conferência e tem desde as orientações do Conselho Nacional, do Conselho Estadual CONDECA São Paulo e do Municipal. Do CONANDA, né, do Nacional, só não existe a maior parte dos documentos disponibilizados. Você tem que receber por e-mail de alguém. Do CONDECA, a mesma coisa. O site do CONDECA tem há anos que ele não funciona. Portanto, você só recebe o manual de orientação se você sabe que ele existe e pede para alguém. E se você recebe por e-mail. Não, agora está tudo disponível. Qualquer um pode acessar porque nós disponibilizamos. Então, isso eu acho que acesso à informação nesse momento, para o futuro a gente pretende trabalhar com indicadores de avaliação de políticas públicas. É um processo mais devagar, que a gente quer que seja um processo realizado coletivamente, não só a universidade fazendo, mas a sociedade participando da construção dos indicadores. Então demora um pouco. Mas assim, a parte de acesso à informação, a gente está, nesse momento, garantindo o trabalho. Tá? Professora, eu vejo que vocês prepararam também o material. A gente está... Acho preparado aqui pelo grupo, né? Exatamente. Aí entra em cena o nosso trabalho. Nós somos uma equipe de 10 pessoas. Tem professores de outras áreas, inclusive, não só do sistema de informação, mas também da área de comunicação social. Então, contamos com a presença do professor Ivo nesse processo, que criou todo o material de divulgação, né, que as pessoas vão ter acesso, um site que explica o que é o CAP, para que serve, que explica como acessar, fala sobre a plataforma interativa, num formato que cabe na meio de qualquer agenda, e não vai atrapalhar ninguém para poder ter a informação. E esse material a gente criou para as crianças e para adolescentes, distribuídos na conferência que ocorreu, né, já na Conferência Livre de 24 de abril e depois na conferência mais ampla no dia 25, que também convida as crianças a acessarem. Inclusive tem um link que é só para crianças e adolescentes, que a gente colocou formatos sobre o ECA, que são formatos em vídeo, que seja legal para eles. Colocamos alguns videozinhos interessantes e colocamos também um ECA bem diferente, que a gente fala um pouco de deveres, de direitos e de deveres, numa linguagem que a gente costuma abordar com criança, não uma linguagem jurídica, formalista do direito, que às vezes é distante, né, não é muito motivador para ler. Aqui a gente colocou com linguagem cotidiana tanto os direitos que a criança tem, né, ou deve ter, certo?
qual é o dever dela? Que o direito sempre tem implícito dever, mas era uma crítica sempre que o ECA apontava, as pessoas apontavam ao ECA, é um estatuto só do direito, mas dever ninguém fala, certo? Tem dever, sim, está implícito no direito o dever, só que tá bom, vamos explicitar então. Então nós fizemos isso, né, para distribuir para as crianças, para já terem essa relação com o direito como alguma coisa que está no cotidiano dela, não é alguma coisa que tem que sancionar a lei. De maneira assim, lúdica, prazerosa, exatamente, né? A ideia é essa. A gente pretende criar outros materiais no próprio site, né, alguns jogos interativos, usando elementos informativos sobre direitos humanos e políticas públicas. Isso é processo, né? Inclusive, quem tem criatividade para isso, a gente convida para vir participar também, que vai ser bem-vindo. E de quem foi a ideia da coruja? A coruja foi num processo do coletivo pensando, né, ideia, como poderia ser nosso logo, que ideia que a gente gostaria. E a coruja casou bem por 3 motivos fundamentais para a gente. O mais conhecido, o mais popular é a ideia de que a coruja simboliza a sabedoria, né? Isso é muito forte, né? O saber. Para a gente gosta dessa ideia porque você ter acesso à informação conduz ao saber. Então a gente entende a ideia da coruja como conduzindo ao saber, certo? Com acesso à informação. Tem a ideia de que a coruja tem uma dimensão de controle porque ela é capaz de ter uma rotatória no pescoço dela para poder olhar a realidade. Para todos os lados. Para todos os lados ali, meio que durinha, né? Sem se mexer, e ela consegue ter um giro praticamente de 360, se eu não estou exagerando, pelo que a gente vai encontrando informações sobre. Então, o controle social está ligado a isso e ela é um animal que é noturno. Então, enquanto a gente dorme, ela está lá, vigília, observando. E o terceiro motivo que aí nos comprou de vez, nos ganhou de vez, é que a coruja é um animal que ela cuida dos seus filhotes por um longo período de tempo. Cerca de 2 anos de tempo que a coruja cuida do filhote. E 2 anos para a gente é uma demarcação importante, inclusive do ponto de vista normativo, porque é o prazo que se tem, por exemplo, para garantir que uma criança afastada do convívio familiar possa retornar a ele depois de ser acolhida numa instituição. É 2 anos no máximo. Então, 2 anos é um dado emblemático para a gente, mas assim, é um tempo longo pensando no animal não humano. O animal humano é muito mais de 2 anos que a gente precisa cuidar, né, dos filhotes, mas dos outros animais o período é muito mais curto. Mas o pai tem uma participação ativa no cuidado dos filhotes corujinhas. Não é ausente. Ele faz um papel grande, inclusive. Né? Então, assim, a gente falou que tinha tudo a ver com o que a gente pretendia, né, dentro do site. Por isso que a coruja foi a nossa escolhida, né, para nos representar. Jéssica, falando em nome dos alunos e do ponto de vista da psicologia, acho que é muito importante essa mensagem, considerando a figura, né, da coruja, essa mensagem para a criança, para o adolescente, para as famílias, para os cuidadores, né? A gente sabe que a família é muito importante, né, na constituição de cada indivíduo. Então, saber que tem um símbolo tão acolhedor e tão significativo que remeta à família, remeta a esse cuidado, a esse olhar atencioso é muito significativo para a gente. E a sabedoria, claro, é aquilo que vai viabilizar, né, esse contato com a política e tal. Então, o símbolo tem mesmo tudo a ver com o OCAP e, do ponto de vista da psicologia, é porque cerca mesmo esse indivíduo e dá a ele a possibilidade, né, de se desenvolver e de crescer, sabendo da política, podendo participar, podendo construir junto essa política. Né? Muito bem. Nós conversamos com a professora Thelma, do curso de Psicologia da Unimep, com o Anderson, aluno do curso de Psicologia, o Murilo, aluno do curso de Sistemas de Informação, e a Jéssica, aluna do curso de Psicologia, falando sobre o projeto que eles desenvolveram e que lançaram no último dia 25, o Observatório de Políticas Públicas. Um trabalho muito importante, oferecido pela universidade à sociedade e que, por certo, colherá muitos bons resultados, sobretudo na promoção das políticas públicas, na valorização da vida, na valorização da criança, na valorização do adolescente e, como disse a professora Thelma, dos direitos e dos deveres, numa perspectiva de humanização, de valorização da vida e de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. É a universidade respondendo aos desafios que a comunidade faz, que a sociedade faz, objetivando o pleno desenvolvimento da cidadania.
nós estamos encerrando o nosso programa de hoje e agradecemos a sua atenção. Outros programas você pode encontrar no site que está aí sendo projetado para você.